Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Olha, tem deputado republicano querendo, eu diria, mudar a história desse país, da imigração, quem sabe acabar com a legalização de pais de cidadãos americanos, aqueles jovens de 21 anos que tipicamente legalizam seus pais aqui sob certos requerimentos. Tem proposta querendo acabar com isso que eles chamam de migração em cadeia. Vocês vão entender tudo nesse vídeo de hoje com esta super advogada aqui, eu cumprimento mais uma vez, doutora Hannah Crispin. Tudo bem, doutora? Ei, Marcelo, tudo bom? E com você? Eu estou indo bem, doutora, estamos indo bem. Preocupado aí com essas propostas aí, minha gente, o que é isso? Doutora Hannah Crispin vai dissecar pra gente o que isso significa. Mas antes, deixa eu lembrar para você deixar um like nesse vídeo, você comentar, compartilhar, dar um hype e também se inscrever aqui no canal do Benevides para você ficar por dentro sobre o mundo da imigração aqui nos Estados Unidos. Doutora Hannah Crispin, do que se trata então essa proposta? O que é isso? Estou querendo acabar então aqui com a legalização dos pais de cidadãos? Bom, na realidade, Marcelo, isso não é novidade, né? Já várias vezes ao longo dos anos que a gente escuta sobre essas propostas de terminarem, igual você falou muito bem, que é sobre a imigração em cadeia. O que eles estão querendo dizer com isso? É limitar o grau de parentesco, digamos assim, de que um cidadão americano ou até um residente permanente possa aplicar. Eu acho que vale a pena a gente lembrar que o cidadão americano, ele pode aplicar para marido, para mulher, para pais, cônjuges desses pais em algumas situações. O cidadão americano pode aplicar para filhos de qualquer idade, solteiros ou casados, pode aplicar para irmãos e pode trazer noiva ou noivo para se casar aqui nos Estados Unidos, né? Uhum. E depois receber o green card. Já quem tem o green card pode aplicar. Muita gente acha que quem tem green card não pode aplicar para ninguém, mas quem tem green card pode aplicar para marido, para mulher, para filhos de qualquer idade, contanto que esses filhos sejam solteiros. E isso é que eles chamam de imigração em cadeia, quer dizer, na realidade, digamos, um cidadão americano pode trazer a família inteira, porque quase. Nós estamos falando aqui, vamos lá, né? Nós estamos falando aqui de um oráculo, né? Então tem aqui uma pessoa que tem a cidadania, ela tem todo o seu círculo social praticamente podendo ser legalizada. Tá, então, por exemplo, eu sou cidadã americana, né? Então eu poderia aplicar. Se eu caso com uma pessoa que não tem status no país, ou então que eu quero trazer, eu posso aplicar para um marido, eu tenho o direito de fazer isso. Eu posso aplicar para os meus filhos, tá? Se eles são solteiros ou casados. E detalhe, apesar de que esses processos, por exemplo, se você aplicar para um filho casado, isso leva muitos anos, mas quando chega na hora de terminar o processo, eu traria o meu filho casado, a esposa dele e filhos solteiros, menores de 21. Então, é uma tonelada de gente que você poderia trazer. Eu posso aplicar para meus irmãos, eu posso aplicar, eu já falei de filhos, né? Noivo e noiva eu não vou trazer. E para os meus pais. Então, é isso que eles estão falando. Olha, nós precisamos acabar com isso, porque isso está trazendo um monte de gente para dentro dos Estados Unidos, e o que precisa ser modificado, ou pelo menos o que precisa ser a partir de agora levado em consideração, é se é de interesse dos Estados Unidos que essas pessoas venham para cá. Se essas pessoas são pessoas que serão produtivas, entendeu? E aí nessa proposta então desse deputado, ele quer acabar com essa legalização em cadeia, e aí ele limitaria então esses familiares imediatos? Sim, a coisa ainda não está muito clara, mas eu acho que são as duas coisas que eles querem colocar em vigor. É limitar o grau de parentesco, digamos assim, de que o cidadão americano ou o residente permanente vai poder aplicar no futuro, para que tipo de familiares que eles poderão aplicar, e mesmo que você aplique, eles querem verificar, falar, olha, não é simplesmente, eu sou cidadão americano, eu posso aplicar para o meu filho, tá? Essa é de interesse dos Estados Unidos trazer essa pessoa? Será que ela vai ser uma pessoa produtiva para o país? Será que é uma pessoa que vai precisar ou vai depender do governo? Se você pensar bem, Marcelo, isso está mais ou menos já sendo
ventilado e, de repente, isso está sendo até, pelo menos temporariamente, colocado em vigor com essa paralisação temporária de emissão de vistos de imigrantes para pessoas de 75 países. Isso entrou em vigor em janeiro. É o que eles chamam de public charge, né? Encargo público. Então, eles já podem até na prática entenderem que pais que não têm condições de se manterem aqui... Ou futuros irmãos, filhos... E aí eles podem negar aquela legalização. É isso que eu acho que eles estão querendo fazer. É dar passar, não diria um pente fino, mas dar uma peneirada para ver se essas pessoas é de interesse do país que elas venham. Outra coisa que foi paralisada, pelo menos temporariamente, não completamente paralisada, mas tem muita gente que aplicou para a cidadania, que os casos estão pendendo, cerimônias de jurar a bandeira foram canceladas, mesmo que as pessoas já tinham sido aprovadas no teste, tinham a aplicação aprovada, pelo mesmo motivo. Eles estão dando uma analisada nesses casos para ver é de interesse do país ou não. Só que hoje é lei. Hoje o filho pode legalizar os pais, irmãos, tudo isso aí que a senhora descreveu. E isso, para ser modificado, tem que haver uma votação do Congresso. O que ele está tentando. Que é o que ele está tentando, exatamente. Que essa situação... O que ele está propondo, vamos ver o que vai acontecer. Eu só fiquei na dúvida sobre essa questão da limitação de familiares diretos. Tem alguma coisa na proposta? Ele coloca especificamente, olha, diante dessa proposta, um dia ela vier a ser aprovada, o filho ou a filha que tem a cidadania só poderia legalizar, sei lá, a esposa, o marido. Mas a intenção é limitar, exatamente. Mas ele não especifica quem seriam, né? Então, mas... acredito que sim, porque por que o cidadão teria o direito de trazer os pais? Por que o cidadão... A senhora fala do lado categoria pais de cidadãos americanos são categoria imediata. O que é categoria imediata? Não tem nem espera para o green card, né? Só a espera que a gente tem é o tempo de processamento do caso. Mas não é, por exemplo, se o cidadão americano aplica para um irmão que hoje em dia está levando 14, 15 anos para finalizar o processo. Ou o cidadão americano que aplica para um filho casado, que são mais ou menos 12 anos. Ou quem tem green card. Quem tem green card, eu recebi o meu green card, eu vou aplicar para o meu filho, ele é solteiro, ele tem 23 anos. Isso está levando mais ou menos 7 anos. Ok. E no caso tem muita diferença para aquela história, né? Tem a situação dos pais que vieram pelo México, os pais que já estão aqui, que vieram com visto e ficaram além da permanência, e tem os pais que estão nos países de origem. A diferença, eu acho que isso, Marcelo, isso não está nem sendo cogitado agora, tá? A coisa, essa proposta é mais abrangente, no sentido de que o cidadão americano vai poder aplicar para esses parentes ou familiares ou não. O residente permanente vai poder ou não. Antes de você entrar na análise, veio pelo México, não veio, tem ordem de deportação, nada disso. A coisa é mais geral. Eles querem limitar o poder, digamos assim, do cidadão ou do residente de poder, para quais categorias de familiares ou qual grau de parentesco que uma pessoa vai poder. Qual que seria familiar imediato perante a lei, né? Porque hoje, familiar direto, a gente entende como pai, mãe, para quem esposa, é cidadão, né? Familiar imediato é marido, mulher, pais, filhos solteiros menores de 21. Filhos solteiros maiores de 21 não entra. Mesmo para o cidadão, filho solteiro a partir de 21 anos e filho casado já entra numa espera, não é mais categoria imediata. Mas pode legalizar ainda? Pode aplicar, mas é um processo que vai levar bem mais longo, né? Tá? E quem tem green card não tem categoria imediata. Você pode aplicar para filhos solteiros de qualquer idade, pode aplicar para o seu esposo, para a sua esposa, mas tudo isso tem uma demora. Tem uma fila de espera. Hoje em dia, o filho ou a filha que tem a cidadania completou 21 anos,
Os pais que vieram de visto, estão aqui dentro, ficaram além da permanência. Qual é a média hoje? Meses, eu diria que uns 8, 10 meses. Não chega a um ano hoje? Não tem chegado a um ano, não. Gente, pelo amor de Deus, quando começam a me perguntar tempo de processamento, eu fico média, muito doutora. nervosa, que eles trocam o tempo inteiro. Depois o povo vem brigar comigo. Não porque só não depende da senhora, né? Porque depende do serviço de imigração, então dentro da média... Mas você falou que era tantos meses, então por isso que eu fico na defesa. Porque, claro, depende todo de um contexto. Hoje, milhões de casos pendentes aí, né, doutora? Tem a questão também da suspensão dos vistos, o Brasil está incluído nessa suspensão. Então, pessoas que se legalizariam... Tá batendo nisso aí, exatamente nisso aí, né? O pai que, de repente, ou a mãe que está no Brasil, o filho que está aqui quer legalizar o pai e a mãe, vai ter que esperar mais por conta dessa suspensão. Bom, se o processo já está no que nós chamamos dos finalmentes, né? Bem mineiro. Se a coisa já estava ali, as entrevistas continuam acontecendo. Sim. Mas eles não podem emitir os vistos, a não ser, como eu sempre gosto das exceções, que a gente possa comprovar uma razão humanitária, um caráter humanitário extraordinário para que a pessoa venha. Aquela história da entrevista no Brasil também está influenciando. Quem está se legalizando aqui precisa lá no consulado fazer aquela entrevista também. Você pode até ir para a entrevista, né? Mas a questão é quando que você vai voltar, porque a emissão do visto está suspensa. Aí ficar lá um tempo no Brasil vai saber. Você não sabe quanto e você não sabe se vai ter alguma mudança também. Aí é que é o perigo. Né? Só para recapitular, o filho que tem 21 não legaliza o pai que veio pelo México, é isso? A não ser que, de maneira geral, a não ser que o pai tenha algum parente que se qualifique para entrar com pedido de perdão para ele, porque o filho não pode pedir perdão para ele, ou se a gente tem, como nós já conversamos em outros vídeos, se o filho está no exército ou se já é veterano. Aí é uma outra situação. Tem vídeo nosso, inclusive, falando sobre isso aqui neste canal também. Por isso que é fundamental você acompanhar, deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal do Benevides. Você pode fazer um tour aqui, porque toda semana nós temos entrevista com a doutora Hannah, e aí ficar por dentro do que acontece nesse país. De repente você está buscando algum tipo de legalização. Nesse canal tem as mais variadas formas de se legalizar. E deixa eu falar, porque isso é importante, eu aqui não complementei a minha resposta, quer dizer, eu quero agora complementar a resposta, é de que se esses pais também, feito nós falamos agora, mesmo que eles tenham entrado pela fronteira, se eles ainda estão protegidos pelaquela lei antiga 245I, que venceu, que fechou em 30 de abril de 2001, eles também podem se legalizar através dos filhos, baseado na proteção da lei antiga. Muito bem, tá vendo aí? É isso que você tem aqui nesse canal, se você acompanhar, né, essa maravilhosa advogada, super profissional, doutora Hannah Crispin, aqui eu agradeço mais uma vez. Obrigado, doutora. Até a próxima, Marcelo. É sempre bom tê-la aqui conosco, essa parceria maravilhosa, minha gente. Então, eu peço mais uma vez para você se inscrever aqui no canal do Benevides, para você ficar por dentro sobre o mundo da imigração aqui nos Estados Unidos e muito mais.